duas noites terríveis. O predomínio era um medo que fecha, o medo que trava, o medo que tranca portas e janelas. E na outra, a predominância era a dúvida que desagrega, que forma facções, que divide, que impõe a perda da compreensão da verdade. Convido vocês a sempre curtirem aqui este vídeo, os nossos outros vídeos, a compartilharem com todos que vocês puderem, a se inscreverem no canal, a ativarem o sininho para receberem as novidades e também ir ao blog cartasprofeticas.org/colabore e fazer a sua colaboração. Isso é muito importante para o nosso trabalho, visto que nós temos uma imensa missão de analisar as notícias, analisar os fatos, ajudar a encontrar os caminhos para este país em crise, para este mundo em conflito. Ajude-nos a fazer esse trabalho importante. O Evangelho deste domingo, 28 de abril de 2019, é o de São João, no capítulo 20, principiando pelo versículo 19, indo até o fim do capítulo e do livro do Evangelho de João, versículo 31. Então, neste Evangelho, nota-se algumas coisas que são bem humanas e que precisam ser enfrentadas. A primeira aparece já no primeiro versículo desse texto. No primeiro dia da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, os discípulos se encontraram. Ali no encontro da Páscoa, na mesma noite do domingo de Páscoa, daquele domingo antecedido pelos passos trôpegos, pesados e medrosos da heroína Maria Madalena, agora à noite os discípulos se encontravam numa casa em Jerusalém, segundo a narrativa de João. Não se sabe onde, nem de quem era a casa, com as portas fechadas e eles dominados pelo medo. E aqui, nesse momento, desse trecho do Evangelho, há a entender-se que o medo é algo assim terrível e se justifica de certo modo. Porque afinal era o primeiro dia da experiência pascal, depois de uma semana de perseguições, de julgamentos, de mentiras, de traição, de pancadas em Jesus, pancadas mesmo, ridicularização, humilhação dele e finalmente o assassinato. E ainda no primeiro dia, depois de tudo isso, é evidente que o medo do aparelho estatal armado, associado à religião que serve a esses interesses, o medo se justifica. O medo leva a travar, a trancar, a fechar portas e as pessoas se fecharem dentro do ambiente fechado, com inimigos declarados. Aqui o texto chama de judeus, mas ao longo de João e dos outros evangelhos, os sinóticos, esses judeus têm nome, são os fariseus, as várias correntes farisaicas, são os saduceus e outras correntes que vão desembocar em Pilatos e Herodes. Esses são assassinos, são sanguinários. E durante esse período em que o Evangelho de João é construído, as perseguições foram terríveis. E o Evangelho reflete isso. A comunidade de João experimenta isso. E esse versículo retrata isso. Por isso se fecham.
O medo é algo assim que quando não se entende bem o inimigo, as ações do inimigo, o que o inimigo fará, as táticas do inimigo e os objetivos claros do inimigo, o medo trava, o medo embota, o medo faz desaparecer em todas as atividades. E foi aí que Jesus entrou. Ele entrou e mostrou logo as mãos, mostrou o seu lado para os discípulos, dizendo para eles: a paz esteja convosco. O ato de mostrar as suas mãos feridas, machucadas, pelo assassinato da cruz, pelas marteladas, pelos pregos, cravados pelo Estado, através dos soldados a serviço do Império Romano, assassino, criminoso, com a participação da religião ou com a omissão da religião, e até com a fuga dos discípulos de Jesus, é preciso mostrar que ele é aquele mesmo. É o próprio Verbo encarnado que passa pela crucificação e chega aqui do outro lado. Pascal, ressuscitado, liberto, levando o Estado, levando o Império Romano, levando a religião associada a isso tudo, ao terror, ao fracasso. Por isso é preciso mostrar, para mostrar que do outro lado de quem estão com medo, estão os fracassados. Embora assustem, são fracassados. Embora amedrontem, fracassaram o seu projeto. A vitória está ali agora, em Jesus que mostra as mãos. Em Jesus que mostra o seu lado. No Jesus que diz: a paz seja convosco. E a paz, o shalom, que se diz na liturgia, já na igreja primitiva, na comunidade de João, é a mesma paz na qual acreditavam os judeus, só que agora aqui a paz é um estado de ânimo que deve superar o medo, que deve superar a covardia, que deve superar o fracasso imposto pelos fracassados, a derrota imposta pelos derrotados do Império Romano e da religião a serviço dele. Esta paz, então, deve reconstruir a fé, deve reconstruir a vida espiritual, deve reconstruir o projeto de Jesus. A paz, esta paz é a paz pascal, que deve recuperar as pessoas e tirá-las do atavismo, do medo e das portas fechadas. Tanto que ele soprou sobre eles e disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio, eu vos envio. Este ato de enviar é para dizer que a paz não é algo de consumo pessoal, individual, um deleite que leva a gozos de satisfação de quem vive para si mesmo esta paz. Não, ela é um envio. O Espírito soprado é o mesmo Espírito que soprou sobre a humanidade para fazer a humanidade viver. É o Espírito que sopra onde quer, seja ele norte, sul, ele tem um projeto. E o projeto é o projeto da paz, do Cristo vivo e ressurreto. Esta paz, então, é para enviar. É para os discípulos de Jesus viverem essa paz para fora deles mesmos, para fora da casa trancada, para fora do grupo, para fora do círculo, a partir dessa experiência da paz com Cristo ressurreto. E o Espírito está aí para soprar esta nova experiência de uma nova humanidade, que deve ser compartilhada com os outros que são estraçalhados todos os dias. E se nós quisermos atualizar isso para a nossa América Latina e para o nosso país, neste momento de dor, de sofrimento, haveremos de dizer que esta paz tem que ser compartilhada com aqueles que perdem o emprego, com aqueles que perdem a saúde, com aqueles que são barbaramente injustiçados, como negros, quilombolas, indígenas, enfim, os mais feridos da sociedade. A paz tem que ser repartida com eles, assim
como eu recebi do Pai, e o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como estou aqui enviado pelo Pai para trazer essa paz, eu envio vocês para construir esta paz no meio da humanidade, para a humanidade, notadamente para aqueles que estão mais intranquilos e mais sem paz, atingidos pelos mesmos que o mataram, pelos mesmos que o sacrificaram, sejam eles do império ou sejam eles da religião que se omite ou que participa até do sacrifício. E lá adiante está Tomé. Não nesse primeiro encontro, mas no segundo encontro, uma semana depois, está Tomé. Tomé, que numa linguagem joanina, que parece tão cruel. Não, se eu não enfiar o meu dedo nos buracos dos cravos das mãos dele e do lado dele, eu não acreditarei, não crerei que é ele. Era dúvida não só de um homem, Tomé, mas era dúvida da comunidade, era dúvida do povo, se esse Jesus sobre quem se falava aí era o mesmo, o verbo encarnado, o Deus feito humanidade. E era preciso então oferecer a Tomé, oferecer aos que têm dúvidas, este Cristo abatido, mas que se recuperou, que derrotou os que o derrotaram, que derrubou de sono na porta do túmulo aqueles que o queriam morto. Por isso esse Cristo dentro dessa casa de portas fechadas não se intimida de mostrar as mãos furadas, amarteladas pelo Estado terrorista. Mostra as mãos. E pede que Tomé creia, acolhe o arrependimento de Tomé. Até que Tomé chega a dizer: meu Senhor e meu Deus. Quer dizer, é uma fé que não é simplesmente uma crendice subjetiva, não é um fetiche, ela tem que ser algo que tome totalmente ao ponto de fazer a pessoa aderir a este que é Senhor, e não é César, o Kaiser que é o Senhor. Não é o Herodes que é o Senhor, eles são assassinos. Não é o Pilatos que é o Senhor, é um vacilão assassino. Mas aquele que é Deus, é Yahvé, está no meio, está dentro de casa, está junto. É preciso, se quiser ver, veja, mas é preciso crer com a comunidade dos que creem. E esse problema da fé que pode dividir, pode afastar, pode criar facções, pode criar desavenças, essa falta de fé, ela tem que ser resolvida na comunidade, com todos, com Jesus aí presente. Jesus está presente na comunidade. Agora, de certa forma, a comunidade estende Jesus, ela é enviada por Jesus, ela passa a ser jesuína, passa a realizar o próprio Jesus, vivo e ressurreto na sua vida. Bom, o grande apelo deste evangelho é a fé. O livro todo de São João foi escrito para dar sinais para que todos creiam. E a fé retira de nós o medo, retira de nós a incerteza, retira de nós esta angústia de quem não acredita mais em nada e nos recupera, nos enche de saúde, nos enche de fé e nos enche da alegria com o vivo e ressurreto. A Páscoa de Jesus é repartida conosco e nós temos que reparti-la com os que estão despasqualizados, com os que estão mortos, precisam ressuscitar para esta luta, para esta paz que Jesus veio trazer. Que Deus, pois, te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.